Olá, pessoal, tá chegando. A gente vai começar mais uma live. Pessoal que tá entrando. Olá, tudo bem? Vamos chamar o nosso convidado aqui. Lembrando que é um convidado que tá aí com a gente quase todas as lives e a gente vai contar hoje com a participação. Então vamos ver se ele vai entrar. Vamos chamá-lo. Eu só preciso aprender como que chama aqui. O pessoal do grupo aí dá uma força. Ah, Brunão, gostou? É. Aqui é uma pessoa com gosto. Pessoa que tem personalidade. Aí, agora acho que... Vamos ver se ele responde. Aê! E aí, parceiro? Grande amigo, companheiro de longa data. Nosso Beleza? Cristo. Tá no cruz aí, ó. Jesus Cristo de Santo André com a gente aí. Pessoal, a quarentena tá fazendo milagres, gente. Transformando pessoas em Jesus. Olha o cabelo do rapaz. É impressionante. Sempre foi assim, né? Quarentena não, em vez de hoje. Ah, sempre foi assim. E aí, Fernando, tudo bem? Beleza, irmão? E você? Tudo jóia. Bom, o povo que segue a gente aí já há um tempo, a gente está aqui para falar de um tema mais atual impossível, né? Afinal de contas, deu merda. Reflexões de sobrevivência durante a quarentena. Rapaz, e a gente vai começar nosso papo aí, primeiro, pedindo para o Fernando se apresentar. Afinal de contas, quem é você, Fernando? Nossa! O negócio é o seguinte. Como eu participei de todas as lives, eu quero ouvir qual fundo para não pagar de intelectual, tá vendo? Ah, Rapaziada sempre confundo com livros, né? não, mas o meu também. Todo mundo. Eu mudei também. Na verdade, Só que você veio sem camiseta, né, irmão? que sem camiseta. Aqui, ó. Pode isso aí, gente? Botando mamilo? O cara começa a live mostrando mamilo, sem camiseta. Eu vim pra te prestigiar, entendeu? Eu coloquei essa blusa aqui porque, afinal de contas, né? Falta de respeito do caramba com a rapaziada entrando aí, ó. Pode sim. Tá bom, vou responder a primeira pergunta. Quem sou eu, né? A maioria das pessoas que eu vi entrando aí, ó, a Edi falou que travou. Eu tô te vendo bem, será que travou pra geral? Não, a minha também tá rolando bem aqui. Não sei se... É que agora, maluco, internet é água. Ah, ela quer que volta de novo o símbolo na camiseta. Ó, Gi, coisa linda. Que dó. Então, continuando, né? A maioria das pessoas que entraram aí já sabem quem eu sou, estou vindo aqui, ó. Mas para alguns que podem entrar e não me conhecer, como você me apresentou, eu sou o Fernando. Eu há muito tempo me dedico a pensar sobre a vida. Nessa dedicação de pensar sobre a vida, eu segui caminhos. Alguns eu segui porque eu quis, outros porque a vida me colocou lá, mas caminhos acadêmicos. Primeiro na filosofia, na faculdade de filosofia, depois na faculdade de história, depois na faculdade de pedagogia. Então, bem embrenhado na questão das humanas, né?
me ortogo nenhum desses títulos, porque dizer que é filósofo, dizer que é historiador, dizer que é pedagogo é bacana, mas, né? Na pós-graduação eu continuei estudando a questão da educação, e a última pós-graduação foi em filosofia política contemporânea, que tem nada a ver com o que a gente discute aqui hoje. E, enfim, dou aula, sou professor. Aqui, dessas pessoas que estão nos assistindo hoje, né? Provavelmente muitos me conhecem ou como diretor, ou como professor, ou como palestrante, ou como pregador da igreja. Então, porque talvez eu vou usar o Yumi, né? Para responder a tua pergunta, quem eu sou? Eu sou um fake de sensações, né? Então, cada pessoa talvez tenha me conhecido numa visão. Ou amigo, ou pai, ou tio, ou professor, ou diretor, enfim. Não dá para definir como uma coisa só. Mas esse sou eu e cada um Muito já vivenciou uma parte de mim aí. Ou como amigo de boteco, como colocou aqui o Bruno. O pessoal que está entrando aí, se precisar pintar a casa, reformar alguma coisa, pode chamar o Fernando também. Vocês repararam que ele faz de tudo na parada, né? Eu não. Mas o Bruno Catano, que tá aí, ó, pode chamar. O cara faz tudo. Inverniza, tudo ele faz. Pode chamar o cara lá que ele manda. Né? Gente, então é o seguinte. Quero que vocês perguntem muitas coisas, porque o Fernando enche o saco de todo mundo que está fazendo live aí. Então, assim, essa é a oportunidade para vocês perguntarem tudo que vocês quiserem, né? Afinal de contas, a gente tem aí um tempo aí para a gente falar um pouquinho sobre como sobreviver nessa quarentena, não é não? Então, a gente vai começar. Eu preparei um roteiro aqui, né, mais ou menos, e aí, por conta de vocês aí, as perguntas, mas eu vou começar, e aí conforme for fazendo as perguntas, a gente vai dando andamento nisso também. A primeira pergunta, então, o que você acha, Fernando? Você acha que deu merda mesmo ou não? É muita conversinha, muito mimimi? Afinal de contas, essa quarentena é um sinal que muitas coisas chegaram no limite, né? Ou seja, deu merda mesmo ou não? Vamos lá. Ó, negócio, ô, Lucas, como é uma conversa, a gente vai, enquanto um tá falando, o outro vai dando uma olhadinha se tiver pergunta, vai anotando, pra gente ir tentando responder as interações também, beleza? Fechou. Mas deu merda, né? Deu merda por vários motivos, mas deu merda. E eu começo a tentar desmitificar alguns psicologismos, saca? Com todo respeito aos determinismos psicológicos, mas tem gente que fala assim, ó, não, tem que olhar meio copo cheio, meio copo vazio, né? Veja que não tá tão ruim assim. O som do Fernando está com eco. Tenta baixar um pouco o seu aí, Lucas, para ver se diminui o eco. Se continuar com eco, vocês avisam, que eu também não sei como tirar. Vou rezar um Pai Nosso para ver se sai aqui depois. Melhorou o eco aí ou ainda tá falando? Continua aí, qualquer coisa. Beleza. Então, irmão, vou tentar me afastar para ver se o eco diminui. Deu merda. Não dá para dizer que a gente está com meio copo cheio. Ah, basta olhar o meio copo cheio ou o meio copo vazio. Como se desse para olhar de uma forma positiva e negativa isso daqui. Não dá para olhar de forma positiva ou negativa. Deu merda. Deu merda por quê? Porque o Covid já infectou milhares e milhares de pessoas, né? Já matou milhares de pessoas e nós não estávamos prontos para isso. Então, negar que deu merda é burrice. Negar que deu merda é burrice. Estamos, sim, na merda. Nós estamos mergulhados nela. Por quê? Não temos apoio sanitário, da saúde. E veja, eu não estou menosprezando o que temos. O que eu estou dizendo é que não estávamos prontos. Nem na saúde, e eu não estou falando de Brasil não, hein, maluco? Eu estou falando de mundo. Não estávamos prontos na saúde, não estávamos prontos na educação, não estávamos prontos na política. Então, negar que deu merda é fechar os olhos. Então, é fato. Então, a primeira coisa que eu queria começar aqui a discutir com vocês é assim,
Deixe para lá qualquer tipo de visão do tipo, ah, é mais ou menos, é uma marolinha. Não, deu merda em proporções catastróficas, como, e aí eu uso da minha faculdade de História, como nas guerras, como na primeira, como na segunda. E travou do Fernando. Fernando, deu uma travada Voltou? nessa. Voltou, agora voltou. Beleza, então eu tava lá, né? Deu merda mesmo e deu merda nas proporções das nossas últimas grandes guerras. Eu tô falando em número de mortos, em número de vitimados, porque isso ainda não acabou. Na real, isso não acabou, porque tem pessoas que estão querendo fechar os olhos, né? Achando que a primeira onda veio e que, por exemplo, os países que estão reabrindo não terão segundas ondas. Vão ter segundas ondas, gente. E não porque o país não sabe o que faz, nada disso. Porque a gente ainda não tem vacina e remédio. Duas coisas poderiam mudar isso: vacina e remédio. Nós não temos vacina, nós não temos remédio. A gente pode estar até experimentando, enfim. Não temos. Então deu merda. E aí, a partir do que deu merda, eu acho que a gente pode começar a discutir o que fazer na merda. Porque essa é a grande sacada. O que fazer na merda? Eu estou enchendo a boca para falar disso, porque eu queria trazer realismo à nossa discussão. O realismo é, estamos sim na merda. Mas estar na merda não significa que não podemos aprender nada na merda. Então, talvez adiantando um pouco aí, né, cara? Imagina assim, eu comecei falando mal da metáfora que, na minha opinião, é um psicologismo, dizendo assim, né? Eu tenho um copo meio cheio e meio vazio. Como se esse copo meio cheio, meio vazio, dependesse só da minha interpretação. Então, assim, se você é um cara pessimista, você vai ver o copo meio vazio. Se você é um cara otimista, você vai ver o copo meio cheio. E parece que a realidade não é nada, né? Opa, a realidade é fato. O copo está pela metade. A realidade é essa, a gente está na merda. Estamos na merda. O que vamos fazer? Eu acho que é essa discussão que a gente pode ir traçando aí com os nossos pares, né? Os caras estão entrando aí para conversar com a gente. Estamos na merda, o que podemos fazer? Então, diante da situação, a gente colocou uma situação, você apresentou muito bem aí, uma situação política, social, que a gente está passando, que passa também pelas questões econômicas, sem dúvida nenhuma. E tudo isso vai nos colocando limites, vai nos colocando pedras que, de alguma forma, a gente tem que passar por elas. Como que a gente vai entender isso, então? Essa quarentena é um período para a gente sobreviver ou é um período para a gente viver? Tem diferença ou é a mesma coisa? Sobreviver e viver, e aí? Beleza. Vamos dar uns dois aí, então, ó. Entrou a Vanessa, entrou a Ednei, Claitão, ou Cleitão 12, né? Rapaziada que foi alunas minhas, enfim. Eu não consigo ver todos, porque quando eu tô falando eu paro de ver, que senão eu fico só olhando esse trem aqui. Não, Mas um abraço para entrou todo uma par mundo. de gente aí. A Thaís está perguntando Bianca. o que a gente faz com a merda do Se Bozo. Aparecida entrou, Tati, aí, Dinei. Dineizão, São Miguel. Enfim, vamos lá. Quais aprendizagens a gente pode tirar dessa quarentena? A gente chega lá assim, ó. Se lê, sejam bem-vindos. Negócio é o seguinte, Lucas, sobreviver ou viver. Você sabe que eu sou muito mais pragmático do que semântico, né? Só para vocês entenderem, gente, eu não ligo muito qual é a palavra que está usando. Se o cara não quer pagar de intelectual, eu ligo pouco para a palavra que a gente está usando. Eu ligo mais para entender o que a gente pode fazer daquilo. Vamos pensar quando a gente usa a palavra sobreviver. Ninguém viu uma catástrofe acontecendo e falou, nossa, a pessoa viveu a catástrofe. O que a pessoa fala? A pessoa sobreviveu à catástrofe. Por quê? Porque aconteceu algo que impôs a ela uma energia para além do que ela tem para viver. Tipo, viver é quando eu tô de boa. Tô vivendo, não tem nada acontecendo de errado. Tô empregado, a saúde tá boa. Tipo planta, tá ligado? Que você jogou uma água, o bagulho vive. Então, viver é isso. Sobreviver é quando eu tenho que me impor ou algo se impõe a mim, que eu preciso fazer uma força
a mais para conseguir passar por aquele momento. Então, na verdade, o tema sobreviver à quarentena, porque isso vai exigir forças a mais de cada um de nós. Pelo menos para sobreviver com algum tipo de... aprendendo alguma coisa. Se não, dá pra gente tocar a vida e não aprender nada. E aí é só não fazer muita força também, só tipo, é isso aí, vamos deixar a vida passar. Mas se eu quiser empreender a aprender alguma coisa, eu vou ter que fazer uma força. Então, é sobreviver à quarentena. E aqui eu vou pedir uma licença gigantesca a todos aqueles, e eu sei, hoje nós temos aqui umas 30 pessoas nos assistindo, 40 pessoas nos assistindo, e talvez nenhum desses estejam num caso que é ainda pior. Eu estou falando de sobreviver, mas estou falando daqueles que, por conta do desemprego, por conta de tantas outras coisas, vão ter que fazer uma força muito maior do que só uma força intelectual para sobreviver esse momento. Então aqui eu tô tentando trazer as forças intelectuais que nós podemos fazer, as forças racionais, para não usar essa palavra intelectual, mas as forças racionais que nós podemos empreender para tentar sobreviver de forma melhor essa quarentena. Por isso que é sobreviver. Aí a gente já começa a ir para um outro lado, que eu acho que é o nosso foco, para falar a verdade, né? Primeiro, fazendo um parênteses no que você acabou de falar, eu não vou entrar em discussão semântica com você, mas eu considero uma coisa importante para a gente discutir, devido que a palavra é uma coisa viva, irmão. Então não dá para desconsiderar as questões semânticas. Mas tudo bem, esse não é o nosso tema agora. A ideia, eu acho que a gente pode fazer uma outra live para falar sobre isso. Só sobre semântica. Só. Ninguém vai assistir, mas tudo bem. A gente fala só nós dois mesmo. Então, pegando sobre isso que você falou, sobre essa ideia de sobrevivência, coisa e tal. A gente sabe... Assim, a todo momento você liga a TV, pega o jornal, sobre a questão de higiene, a gente está meio que saturado até de saber algumas questões de como sobreviver nessa quarentena, né? Então, tem que usar máscara, tem que isso, tem que aquilo. Agora, assim, como ficar em casa? Essa quarentena, ela tem atingido de várias formas, né, as pessoas. Então, assim, tem atingido a periferia de um jeito, tem atingido a classe média de um jeito, a classe alta de outra. Então, assim, vamos falar de uma perspectiva mais psicológica, vamos dizer assim, né? Sem os conceitos todos de psicologia, porque nem você nem eu, a gente é especialista nisso. Mas, assim, sobre a sobrevivência, acho que a gente pode falar. E, levando em consideração, então, toda essa questão psicológica, como sobreviver na merda? Beleza. Como sobreviver na merda é a pergunta, segura. Só para eu responder, né? O Fábio, o Adorno colocou, né? A palavra tem poder, enfim. E eu acho que tem poder mesmo. Tanto é que eu sou, na minha opinião, um orador, né? E eu acredito que o verbo se fez carne, então tem poder. O que me pega é que, às vezes, só a discussão semântica, por si só, ela é infrutífera. Mas eu gosto muito de discutir semântica quando as pessoas pagam de semânticos. Sabe assim? Traz a semântica para legitimar um discurso. Quando a semântica está a favor de legitimação de um discurso, eu fico muito bravo. É tipo quando você quer dar carteirada. Eu sou médico, eu entendo de tudo. Eu sou advogado, eu entendo de tudo. Eu sou semântico, eu entendo de tudo. Dito isso, vamos lá. Qual é a pergunta mesmo? Como sobreviver na merda? Vai lá. Psicologicamente falando, né? Como sobreviver na merda? O negócio é o seguinte. Eu tenho uma teoria, Lucas, que é assim. E não é uma teoria, na verdade. Eu não tenho nada. Eu já li isso muitas vezes e eu vou falar principalmente do Rubem Alves, né? E a gente viu isso aqui há muito tempo atrás, quando o Rubem Alves fala que a gente cai no buraco, no poço. Vou voltar para a metáfora dos copos de água. Tenho 2 copos. Vou ver o que é positivo e o que é negativo. Não, esquece. A gente não tá vendo copo de água nenhum. A gente tá na merda. E agora eu vou falar assim. Imagina você na merda. Você tem 2 coisas que você pode fazer primeiro. Começar a reclamar de tudo. Tô na merda, esse cheiro é ruim, essa porcaria não presta. Ou, que é o jeito que eu acho que a gente tem que procurar sobreviver. É aprendendo as características de onde você está enterrado. Tem uma coisa que vai para lá da sabedoria cognitiva que a gente adquire nos bancos das escolas, que é a experiência. E esse momento está nos dando uma experiência que nenhum outro momento vai nos dar. Mesmo se você tivesse escolhido fazer quarentena num mosteiro,
Não era a mesma coisa se você ser forçado a fazer quarentena por uma pandemia. Mesmo se você tivesse escolhido ficar afastado dos teus mais queridos porque você virou um eremita, não seria a mesma experiência de você estar sendo forçado a ficar afastado dos teus mais queridos por conta de uma pandemia. Onde eu estou querendo chegar? Que nós podemos aproveitar esse momento de estar na merda para aprender algumas coisas. Desde questões emocionais, como eu consigo lidar comigo mesmo? Como eu consigo lidar com aqueles que estão ao meu entorno? Cara, né, depois de vários memes, descobri que minha esposa é legal, saca aqueles negócios, né? Porque nunca tinha conversado, descobri que minha filha é inteligente, enfim, descobri que meu casamento acabou, pronto. Mas tentar aprender, o que eu posso aprender nesse momento, com sentimentos, com sensações, conversando. Hoje eu fiz um vídeo lá na escola, que daqui a pouco vai para geral. Mas eu fiz, não para a nossa escola, eu fiz para os pais. Uma coisa que eu falava, e aí eu queria que a gente tentasse fazer uma transposição para as nossas vidas, tá? Que como a gente recebe, a gente assiste muitos pedagogos falando nesse momento sobre várias coisas. Nós recebemos, as pessoas me conhecem, sabem que eu trabalho com educação, eu recebo um monte de WhatsApp, e-mails, e os pais muito preocupados com conteúdo conceitual. Meu filho não está aprendendo a ler, meu filho não está aprendendo a fazer fração. E deixa de lado, fica só naquilo que eu não estou conseguindo fazer e não prestam atenção naquilo que podem aprender. E o que eu dizia? Cara, você pode treinar paciência com teu filho, coisa que ele não tem, e que você reclama que ele não tem. E que agora ele está sendo forçado a ter paciência. Não poder sair de casa, não poder ver os amigos. Ele está sendo forçado a criar outras habilidades e competências que, se você dialogar com ele, talvez ele saia mais inteligente desse momento, mesmo estando na merda. Porque não dá pra falar que não tá na merda. Eu tô na merda, mas eu saí com outros sentimentos. Coisas práticas da nossa casa, né? Na minha família, como eu convivo melhor? Às vezes você sai de casa para trabalhar 7 horas da manhã, volta 18 horas, cansado, toma um banho, janta, assiste uma TV e dorme. Quanto tempo, talvez, a gente não dialogue de verdade com as nossas famílias, não dialogue com os nossos pares? Quanto que eu consigo entender as minhas dependências nesse momento? Dependências de todos que é tipo. Então, assim, cara, eu estava viciado em comer fora. Eu estava viciado em gastar um dinheiro que eu não precisava. Eu estava viciado, enfim. Então, olhar esse momento, não na perspectiva só do que eu não estou aprendendo, o que eu estou deixando de fazer. Mas sobreviver significa o que eu estou aprendendo nesse momento no meio dessa merda. Quanto que eu estou aprendendo a ser mais paciente, quando eu estou aprendendo a lidar mais com a minha família, quando eu estou aprendendo a criar novas situações, né? Então, de estudo, de parceria, enfim. Cada um que tem uma vida, e é difícil você falar da vida do outro, né? Mas cada um tem, na minha opinião, teria que olhar ao seu redor e ver, porra, o que eu estou aprendendo aqui? Ou o que eu estou deixando de aprender porque eu não tô conseguindo ver que mesmo na merda é possível fazer alguma coisa. Voltando para Rubem Alves, estou dentro do buraco, estou na merda. O que eu faço? Choro? Não, fico procurando alguma coisa em volta para aprender. Lembra? Rubem Alves tem uma metáfora que ele usa muito bacana da pipoca. Lembra da pipoca? Que ele falava que a pipoca é dura, né? O milho da pipoca é duro e ela só consegue se transformar no fogo, né? Quando ela queima muito, tá ali no óleo, e com isso ela consegue uma transformação e ela se torna palatável, as pessoas gostam, é motivo de diversão, enfim, né? Então talvez o que a gente está passando nesse momento seja exatamente esse realmente um período de transformação, né? E a gente ainda não tem, que vai ser uma das perguntas mais para a humanidade, né? Talvez a gente não tenha ainda clareza sobre o resultado de todas essas transformações, né? Porque ainda a gente está nesse bolo, né, de transformações e necessidades, enfim. Mas o que é fato, né? Acho que você está colocando muito bem, né? A gente vai mudar, né? Já está mudando. Não tem como a gente achar que a gente vai voltar e viver como há 3, 4 meses atrás, que isso jamais vai acontecer. Só se a gente for... E aí, gente, desculpa as palavras, só se a gente for burro.
E aqui, e mais uma vez, né? Os meus alunos sabem que eu nunca falo assim com eles, mas vocês vão me permitir falar assim. Se você quiser voltar a ser quem você era antes disso, só se você for burro. Por que só se você for burro? Porque apesar de ser muito boa, talvez, sua vida antes de tudo isso, ela pode voltar a ser boa, mas você pode ter colocado, anexado várias habilidades e competências na sua vida, que a sua vida vai ser melhor, na real. Porra, Fernando, mas aconteceu uma catástrofe na minha vida. Perdi o emprego e não teve chance. Eu vou ter que sofrer muito durante. Lembra que eu falei que é merda? Porra, eu não tô mentindo. Eu tô falando que é merda mesmo. A gente tá na merda. Só que estar na merda pode ser que, quando eu sair dela, eu posso sair melhor. Ou eu posso tentar aproveitar e ver o que tá acontecendo agora, né? Enfim, para além de uma questão psicológica, é tentar... E aqui talvez... passivo de crítica, é racionalizar um momento, usar da nossa razão, usar da nossa capacidade de ser o único ser que consegue pensar o próprio pensamento, para, pensando o próprio pensamento, tentar sair melhor desse bagulho aqui, né? Porque senão só lasca a vida. Deixa eu dar uns dois aí. O Fábio falando aí. Será que as pessoas são Angélica, oi. Tatiana Pereira, oi. A Angélica também lá do Samiar, a Cat entrou, eu vi também que entrou a Sandra lá do Samiar, tá aí, estão dando risada. Como driblar a ansiedade, Thaís? Bebendo, cara, bebe bastante, você vai driblar toda, vai ficar bebendo todo dia. Brincadeira. Faz uma... Você nem vai sentir ansiedade. Aproveitando aí esse momentinho de descontração, aproveita e curte nossa página lá no Instagram. Quem não curtiu ainda, né, que tá vindo pela rede do Fernando aí, que a gente tem muito mais tema e discussão pela frente aí nos próximos dias, né? Isso aí. Inclusive, a próxima vez as pessoas vão vir de camiseta, viu? Eles não vão ficar sem camiseta assim que nem o Lucas, não. As próximas vezes, os outros palestrantes usam camiseta. Então... Vai pegar Covid, pegando essa merda. O Evandro falou uma coisa interessante. Ele falou assim, mas nem todo milho vira pipoca. E é real. Assim, a gente está vendo muitos negacionistas diante de tudo isso que está acontecendo. Pessoas que querem continuar a vida normal, como se nada tivesse acontecendo. Né? Enfim, e aí a gente vai vendo os limites disso, né? Muitas pessoas que estão com um discurso de negação de tudo isso que está acontecendo estão sofrendo as consequências com pessoas da família que estão ficando doentes, né? Enfim, e vendo ao redor as pessoas serem afetadas por tudo isso e, consequentemente, tendo um resultado inegavelmente negativo diante de tudo isso que está acontecendo, né? Agora, mais uma vez, irmão, mais uma vez, né? O negócio é o seguinte, vocês que me conhecem, vocês sabem que eu tento falar para todo mundo de tal forma que as pessoas entendam. Ser negacionista nesse momento, eu não estou dizendo nem de consequência para os outros, tá? Porque assim, o negacionista geralmente, ele também pensa bastante nele. Não estou falando nem para ele pensar nos outros. Se você negar, você vai perder a chance de crescer agora. Negar que nada está acontecendo, isso é burrice. Fora toda a consequência que vai ter para os outros. Mas se você é egoísta bastante para negar o que está acontecendo agora, não seja tão egoísta com você mesmo e aprenda alguma coisa nesse momento. Mas negar o que está acontecendo é fechar os olhos. Nós podemos discutir aqui 3 dias, não só com você, mas com outras pessoas, o tamanho do que está acontecendo, a influência do que está acontecendo, por quê? E aí, mais uma vez, né, me valendo da possibilidade da história. Quando nós estamos muito perto do fato, do fenômeno em si, do fato histórico, a gente fica meio míope. Então, conforme a gente vai se distanciando, a gente vai conseguindo enxergar melhor o fato histórico. Então, se você quiser discutir comigo assim, Fernando, não é desse tamanho, não é muito assim, é mais pra cá, é mais pra lá, eu aceito. E discuto e a gente vai no argumento. Mas dizer que nada tá acontecendo e negar, mais uma vez, desculpem, encho a boca para dizer burrice. Mas vai lá, Lucas. O Rogério está perguntando, o negacionismo é conservador? Não. Não, negacionismo... Não necessariamente, tem nada a ver. É burrice o negacionismo. Até porque tem vários conservadores muito inteligentes. Não necessariamente o cara que é conservador está negando. Né? O cara que é conservador, talvez, tenha uma opinião que a gente vai falar assim, bando, de onde ele tirou isso? Mas não necessariamente o cara é negacionista. Tem um monte de gente que não é nada, viu, gente? A gente tem que entender que a gente está vivendo um momento que você tentar rotular algumas pessoas é besteira. Então, assim, eu vou rotular todo mundo que é negacionista como conservador. Eu vou rotular todo mundo que está lá... Tem gente que não sabe nem o que é conservadorismo.
tem gente que não sabe a mínima nada. Então tá lá, aqui, ó, levantando uma bandeira, tipo o adolescente que entra em qualquer grupo. O cara tava desesperado para entrar num grupo e entrou no que aceitou ele. Ô, tem uma pergunta lindona aí, você tá vendo? Ó, a Dai aqui, ó. Deixa eu ler aqui. É que parou aqui, ó. Esse período traz questões existenciais. Eu tenho aproveitado meu tempo disponível para fazer coisas que me fazem bem. Ah, mas aqui é uma pergunta meio irônica. Eu tenho aproveitado esse tempo para fazer coisas que me fazem bem? Quem são as pessoas que quero perto de mim? Eu tenho levado uma vida prazerosa? Essa é pergunta para geral, hein, gente? São questões. Só que, assim, É? a gente ainda tem que colocar que muitas questões e muito do que a gente está discutindo aqui é muito específico para uma classe, né, de pessoas que assim, a gente não pode de forma nenhuma ampliar isso socialmente falando, né? Eu tenho um trabalho com alguns setores da periferia, tenho visto muita gente que não tem condições de ficar em quarentena, que tem que trabalhar normalmente, que tem se exposto, e infelizmente o Covid foi uma doença de rico que veio para o Brasil e agora está se instalando, né, e prejudicando de uma forma muito mais agressiva, né, as periferias, né, porque eles não têm plano de saúde, né, o sistema é muito mais precário, condições de preservação é muito mais precária, então tudo isso vai levando a uma separação aqui do que a gente tem que... de qual o público que a gente está falando, né? E uma outra coisa que eu preciso falar, Fernando, antes de a gente ler mais comentário aí, é que quando a gente está falando aqui, olha, vamos tentar aprender numa experiência e tal, evidentemente que existe um recorte que a gente precisa fazer aí das pessoas que têm depressão. Porque eu acho que a gente está falando de uma outra coisa. Porque, assim, é muito fácil para quem não vive ansiedade e depressão, falar assim, olha, não, mas tem que sair da cama, mas você tem que procurar o que fazer, vai ler um livro, enfim. E aí a gente acaba jogando uma carga muito grande em cima dessas pessoas, sendo que as pessoas não têm condições mesmo de conseguir lidar com as emoções, lidar com o que está acontecendo, para conseguir mobilizar as habilidades e competências, como você falou aí, para criar coisas novas e diferentes. Então, acho que esse recorte é muito importante para a gente não sobrecarregar ainda mais as pessoas que já normalmente, situação assim, tranquila, já sofrem com tudo isso, né? Então, acho que é um parênteses importante para a gente fazer aí, né? Totalmente, irmão, totalmente. E quando você fala, tentando fazer aí um catado, não dá para a gente fazer as mesmas falas, né? Que a gente está fazendo aqui, por exemplo, aqui você já expressou, e a pergunta do Rogério, né? Os negacionistas são conservadores? Não. Tem gente que está negando só para sobreviver, porque psicologicamente o cara está tendo que trabalhar. O cara está tendo que sair da casa dele. E aí o cara prefere negar do que acreditar que para sustentar a própria casa, ele está tendo que se expor a uma doença. Então, esses dias eu escutei um podcast da CNN. E a CNN e vários podcasts, né? Eu também escuto aquele da Folha. Eles estão fazendo podcasts, foram na Brasilândia falar. E lá na Brasilândia o cara não é conservador, o cara não é progressista, o cara não é nada. Perguntaram para ele, o que você está saindo para trabalhar? Esse vírus não pega em favelado. O cara não é negacionista não, irmão. O cara não é conservador. O cara é o quê? O cara está precisando trabalhar. Então é lógico que, quando a gente faz uma fala como essa, nós dois falando aqui, conversando sobre isso, precisam de milhares de recortes, e é fato que precisam, né? Porque senão a gente é injusto com várias pessoas. Na verdade, a nossa fala aqui é injusta com várias pessoas. O que a gente sabe é que a gente está falando para um público que a gente conhece. E esse público, né, que talvez interage com isso que a gente fala. A Dai falou uma coisa aqui antes da pergunta que tem muito sentido. Gente, eu queria ler todas as perguntas, mas vamos uma muito mais rápido que a outra aqui. Mas a Dai falou, enquanto a classe média e o rico, né, está se entediando, o pobre está morrendo de fome. Sim, então, sim. É fato, né, cara? Agora, vamos lá. E aí é fogo, né? O que eu estou dizendo sobre aprender não é só para rico, não. É para rico e para pobre. Não depressivo, mas todo mundo tem que aprender a todo momento.
E isso não é um benefício de uma classe. Porque senão eu deixo de ensinar na escola pública, eu deixo de falar disso na escola pública. Senão eu vou lá na escola pública, eu sei que o moleque é da favela e falo, deixa de aprender. Não, a todo momento a gente tem que falar pro cara, tente aprender onde você tá. Para você poder se emancipar. Porque senão eu crio o quê? Eu crio uma alienação. Então, nesse momento, se eu falar pro cara, não, tenta aprender o que você pode aqui, não, você, ou senão eu vou até infantilizar, né? Que é outro erro, né? Infantilizar a pobreza. E quem me conhece sabe que eu posso falar desse lugar. Não pode infantilizar a pobreza também. Tem que ajudar as pessoas a pensar o que podem fazer. Levando em consideração que tem muitos que não vão conseguir fazer por conta de várias situações. Entre elas, o Lucas já citou várias aí. E tem uma outra questão também, né? Que a Lu Carvalho citou... A Lu Carvalho citou, né? E eu vou reforçar até o que ela falou aqui. Vou ler o que ela disse aqui. É um sistema que obriga a gente a estar sendo produtivo o tempo todo, né? E é exatamente isso. A gente vive nesse mundo capital que a gente vive, né? Do capitalismo. A gente é cobrado por um resultado. A todo momento a gente tem que estar dando lucro para um determinado setor, entendeu? E é a partir disso, se esse lucro que acaba sendo cobrado a todo momento e você, de alguma forma, não consegue entregar um resultado material, você se sente mal, você se sente inválido, que é muito hoje o que os idosos passam, né? Quer dizer, os que não produzem como produziam os jovens, como produziam antigamente, eles acabam entrando em várias neurodepressivas aí, justamente por não conseguir entregar, né, nesse mundo capitalista um resultado material e econômico, enfim, né? Então, acho que isso também tem que ser cobrado o peso, né? Quer dizer, mesmo na quarentena, pessoal, eu acho que é uma reflexão importante que a gente fala assim, aproveita a quarentena para estudar, para ler um livro, para fazer uma atividade física dentro de casa, e aproveita a quarentena para um monte de coisa. Só que assim, a gente vai perdendo a capacidade de não fazer nada. E qual o problema de não fazer nada? O ócio é inteligente. O ócio, desde, né, da Grécia Antiga, né? Então... Ócio deu origem à escola, a palavra, a semântica aí que o povo gosta, né? Escola vem de ócio, né? Exatamente. Eu acho que é uma outra coisa importante aí, né? Mas assim, até retomando uma pergunta que foi feita aí, né? Dá para a gente falar de resultados positivos para a sociedade a partir dessa quarentena? O que você acha? Lógico que dá. Até porque, assim, esses dias eu escutava o Karnal, né, falando sobre isso, e é um grande historiador, e o Karnal, ele dizia assim, que ele não usava essa palavra, tá? Mas da merda, sempre tinha alguma coisa no final. Por quê? Ele citava, né, as duas grandes guerras, e ele citava as questões financeiras, 1929, enfim. E o que ele dizia? Que algumas coisas se adiantam depois de uma crise. Coisas que estavam embrionárias e têm que nascer. Vou dar um exemplo para a gente. A comunicação a comunicação remota. Mais uma vez, a minha aqui cortado, mas o pobre não tem telefone. Eu sei, brother, né? Enfim. Mas dizer, por exemplo, para a educação. Olha os benefícios para a educação. Que, na minha opinião, porque teve uma palavra aí de benefício. Primeiro, ficou claro que o professor é insubstitutível. Insubstituível. Mano, ficou claro. Não tenha dúvida. Sabe assim, se existia dúvida assim, não, dá para colocar lá no computador, para colocar videozinho do YouTube. Não dá. Isso tudo é satélite. O vídeo do YouTube é satélite, é tudo satélite. Por quê? Porque o ensino-aprendizagem passa por essa interação. E é uma interação, queridos amigos e amigas, que é mais do que só escutar um professor falar, é saber que o professor sabe o seu nome. Então, nunca a educação básica vai ser substituída por um professor com 100 alunos. Sabe o que vai acontecer quem fizer isso? É taxado a perder. Enfim. Então, a primeira coisa é essa. Mas, segundo, aquilo que era temido na educação, que são os meios digitais,
se tornaram ferramentas que vão fazer a gente ser parceiro delas, não inimigo. Então, assim, dentro da educação, que é o lugar que eu domino mais, né? Quantos de nós não morriam de medo de fazer uma live, de pegar o computador e fazer uma aula online, de usar um meio digital para conversar com um aluno? Muitos. E isso foi hiperacelerado. E foi hiperacelerado, mais uma vez, né? A Thaís até colocou a inclusão digital. Tem um monte de gente, o público está na merda mesmo, porque tem um monte de lugar que a inclusão digital não vai chegar. E aí vale aqui a nossa reflexão, né? O que a gente pode fazer para mudar isso? Mas pegando uma parcela de educação, e aí, gente, não foi o Covid-19 que fez a separação entre educação particular e educação pública ficar tão larga, tá? Já era assim. Então, dito isso, acelerou muito isso para a educação. Então, hoje, eu duvido, cara, que um pai vai falar assim, não precisa de professor. E até para nós, né, as discussões da educação em casa, e não por mal, mas lembra que eu falei no começo? A experiência te dá capacidade de ver algumas coisas que só o intelecto dá. Então, os pais estão fazendo uma experiência, né, de uma educação em casa e estão percebendo que discussões lá atrás, cara, não dou conta disso aqui não, cara. Né? Não é fácil como eu pensava, não é fácil como o Olavo de Carvalho falou, não é fácil como os outros teóricos aí que defendem uma linha dessa disseram. É difícil. Então, vai sair coisas boas sim, cara. E, principalmente, se nós soubermos aproveitar a onda, questões humanas. Porque você vê, nós assistimos TV o tempo todo, e aí é desgraça, né? Porque a TV fala da desgraça, mas uma onda de solidariedade que também vem acontecendo e digital. Então, pessoas que montam grupos para falar com idosos de forma digital, porque eles não podem se ver e o cara está isolado em casa. Então, tem coisas que vêm acontecendo que eu acho que vão nos ajudar bastante e que vão melhorar a sociedade, né? E outras que podem piorar, né? Sei lá, posso ficar na merda e pronto. Falar assim, ó, o negócio é o seguinte, se vier outro Covid, eu quero estar pronto. Se dane os outros. É uma escolha. E vamos pegar algumas áreas agora para falar sobre essa melhora, então. Sobre essa possível melhora, né? Vamos falar, por exemplo, no campo religioso. Como que você acha, você que também tem uma prática aí também de pregação, né? Bastante envolvido com questões aí religiosas, né? Como que você acha que a religião ela pode contribuir nesse momento específico que a gente está passando aí do coronavírus? Tá. Eu posso começar como os teóricos da negação? Os teólogos da negação, né? O Adriel tá aí. Os teólogos da negação eram aqueles caras que não sabiam definir uma coisa e falavam pela negativa. Mas eu usei uma metáfora brincando, mas a primeira coisa, no que a religião não ajuda? Ela não ajuda se ela te cega, beleza? Então, ponto passivo, com todo respeito ao fenômeno religioso de ajoelhar nas ruas e levantar as mãos rezando, não é isso que vai acabar com o coronavírus. Não é isso que vai nos proteger. Não é isso que vai fazer com que essa pandemia suma. Ponto. Dito isso, eu queria fazer uma distinção entre três coisas. Rapidinho, Lucas, para não virar aula. Fé, espiritualidade e religião. Primeiro, fé é crer naquilo que não se vê. Pronto. E espiritualidade é uma forma de estar se ligando a isso que não se vê. E religião é uma forma doutrinal de se ligar a isso que não se vê. Então, por exemplo, um cara que fala que é espiritualista, ele pode pegar várias partes de várias religiões e rezar com várias partes. De manhã ele está fazendo uma meditação budista, à noite ele está fazendo um ritual do candomblé e durante o dia ele rezou para lá. Ele tem cheio de espiritualidades, né? E não necessariamente uma prática doutrinal. A religião é uma prática doutrinal que te liga. Religare. Religare é o quê? Aquilo que a gente se desligou e aquilo que a gente não vê. E nesse momento, eu vou dizer, os três são importantíssimos. Mais uma vez eu vou citar os caras, né? Tanto os podcasts, tanto da CNN como da Folha, eles decidiram fazer uma reportagem sobre os mortos. Sabe quando começou Não Tem Lugar para Enterrar Mais? Sim. Os caras foram fazer uma reportagem sobre isso. No meio do caminho, eles mudaram de ideia. Por quê? Eles começaram a perceber, os dois, eles começaram a perceber
que eles tinham que falar sobre espiritualidade e religião. Como é importante, nesse momento, você se debruçar, não para se cegar, mas se debruçar sobre um transcendente que é da tua fé, para te ajudar a lidar com o momento, para te ajudar a lidar com a escassez, para te ajudar, e não para te alienar, mas para te colocar num lugar de, cara, vamos lá, me dá forças aí para eu ir para frente, para te colocar num lugar de fé naquilo que vem depois. Então, assim, a gente está falando em muitos mortos, né? Como lidar com a morte? E a religião te ajuda muito nisso. A religião católica, por exemplo, não fala que é o fim. E aí, a religião cristã, desculpa, mas a gente poderia falar de tantas outras, que não é o fim. E isso te dá ali um momento de, cara, é isso aí. Daqui a pouco, talvez, a gente consiga chegar lá. E aí o Fábio já colocou assim, ó, muletas. Eu sabia que havia uma pergunta dessa, né? Não, cara, foi o Rogério. Fábio, O Rogério falou muletas e o Fábio falou mutretas. Ah, tá. Na real, gente, eu sabia que havia uma pergunta dessa porque, assim, tudo pode ser muleta, mano. A religião, outras coisas. Não, Fernando, que não. O que é seu real? Trabalho, Depois, sua família. seu trabalho, a internet, tudo pode ser muleta. Então, porque nós, na verdade, talvez nós precisemos disso. E aqui vejo que eu não estou defendendo a alienação. Eu não estou defendendo. São coisas diferentes, né? E nem a religião, a doutrina pronta. Eu estou defendendo que esse impulso que nós temos ao transcendente nos ajuda a lidar com a realidade. E se for muleta ou não, eu estou com um Pascal aqui. Lembra da frase dele? Se Deus existe, eu não sei, mas viver a partir da ideia que ele existe, viverei melhor. Ah, estou me alienando. Seja bem-vindo. Direita, esquerda, tudo alienado. Pode crer. Então, a religião, ela entra não para responder especificamente a ciência, mas para ajudar nesse momento de quarentena, enfim, né? Foi isso que eu entendi que você falou. E a Giovana colocou uma coisa, fez um comentário interessante. Ela colocou a religião não ajudou a acabar com a peste negra. E, de fato, não foi. Né? A gente tinha um grande discurso religioso, né? E não conseguia superar isso, a peste negra, mas só com ciência e tal, que foi superado, né? E o Rogério estava perguntando, e a emancipação? Aonde, irmão? De quem? O que emancipa, né? A religião também emancipa da tristeza, emancipa da dor, emancipa de várias outras coisas. E é fato, isso já é ciência, né? Quando nós estamos numa relação com a religião, algumas partes do nosso cérebro são afetadas. E isso faz com que a gente tenha um estado de bem-estar. Ah, mas Deus não existe. Não é isso que eu quero discutir. Estou querendo discutir que você orar te faz bem. Se tudo é alienado, nem tudo é alienado. A gente faz uma opção para defender aquilo que emocionalmente a gente acredita. Então, enfim. Quem colocou que os caras estão se vingando de mim? Então mesmo, né? Você é o cara que mais manda mensagem aí. Perguntando. Isso é vingança, né? Essa é maneira. Pessoal, como não viver na quarentena com vingança no coração? Acho que isso não é uma coisa que ajuda as pessoas. Olha que bacana. O Adriel fez uma pergunta legal. E eu acho que é legal a gente interagindo. Emancipar seria o mesmo que dar sentido? Cara, foi altamente insight. Não sei se foi seu, Adriel, mas pode ser. Dar sentido sem se alienar também, porque eu não vou dar sentido na pobreza, né? Ah, eu tô pobre aqui morrendo de fome, vou dar sentido nisso. Mas tem coisas que deixar de ser emancipada dá sentido a algumas coisas. E a religião vai ajudar a gente nisso. E como eu falei, né? Tem 3 coisas: religião, espiritualidade e fé. Discutir numa resposta só esses 3 é difícil mesmo, né? Mas, sem sombra de dúvida, a religião pode ser uma resposta psicológica, mas sem ciência não rola. Se a religião negar a ciência, aí é alienação. Então não dá para negar a ciência. E uma carta bonita do Papa João Paulo II, Fides et Ratio.
a fé e a razão. E lá no começo daquela carta ele dizia: a fé e a razão são como duas asas que te levam para o céu. Você não voa com uma asa só. Então, tô lá com o Papa. Fides et ratio. Eu tenho a opinião de que a emancipação ela não se dá só pela questão religiosa, né? Ela passa por vários âmbitos aí, né? A gente pode falar de questões sociais, políticas, econômicas, né? Que passa pela questão da educação. Então, a emancipação é um processo muito amplo e que não dá para a gente associar somente com o cara não é religioso, logo ele é emancipado. Né? Então, essa lógica, obviamente, é inexistente. Né? Então, por exemplo, um religioso também que não se revolta com as injustiças sociais, eu tenho minhas dúvidas desse religioso aí, né? Porque, querendo ou não, é uma fé cega, sim, é uma fé alienada, sim, né? Que não consegue se revoltar com o colega do lado que está passando fome, necessidade, que está morrendo nos leitos de hospitais, enfim. Então, acho que tudo isso é importante também. Ô, Lucas, vai lá, termina. Não, pode falar. No mesmo raciocínio que você trouxe, a própria intelectualidade pode ser uma pura alienação. Então, assim, eu leio Marx, eu leio Hegel, eu leio Durkheim, eu leio Kant, eu sou um puta intelectual e nada daquilo faz com que as outras pessoas se emancipem. Né? Eu não vou citar nomes aqui de amigos que são doutores e que ficam na porra do sofá e que tudo aquilo não passou de uma emancipação. Porque, na verdade, irmão, isso que nós estamos falando aqui é parte de uma estrutura de pensamento nosso, que é altamente pragmático. E a gente podia questionar isso, mas que aquilo que a gente tem que levar à emancipação do outro. Exatamente. Então, se é a religião, se é o intelectualismo, tem que levar à emancipação do outro, né? Isso está na gente, velho. E como não estão em outras pessoas, né? Mas está na gente. Então, assim, cara, se eu me tornar um expert em jogar fubeca e conseguir fazer o buraco da fubeca de longe, se isso não ajudar a emancipar as pessoas, não vai ser bom pra gente, velho. Não vou me sentir bem nem você. A gente vai falar que quem faz isso não está emancipando, está alienando. Então é religião, é medicina, é filosofia, é história, né? Se não ajuda a emancipar, moleque. Eu não sei você, mas eu acho que as pessoas elas acabam fazendo muita distinção entre teoria e prática, né? E elas não entendem que as coisas são uma coisa só, né? Quer dizer, uma prática, ela não existe sem uma teoria, né? Toda a prática, por mais que não seja uma prática consciente, existe uma teoria por trás daquilo, né? Uma pessoa que é capaz de ficar em silêncio, por exemplo, diante de tanta injustiça, no fundo tem uma teoria por trás disso, né? Só que as pessoas acreditam que é possível a gente separar as duas coisas e por isso a gente criou um intelectual de escrivania, né? E o ativista também vazio, que não conhece nada, que não estuda, que não faz nada também para conseguir ajudar a população de uma forma geral a se emancipar. Então, também é uma coisa muito complicada e complexa que esse período nosso criou, né? Essa separação de teoria e prática. O Fábio tá zoando, falando que não conhecia o dialeto fubeca. Ah, Fábio, você fazia o quê, moleque? Aí, ó, ele não descer, é isso mesmo, devia estar em qualquer outro lugar, vivendo de qualquer outra coisa aí. Dando butinado no punk. Fernando, infelizmente a nossa live está indo para o final, mas eu queria que você, já caminhando para um final aí, falasse um pouquinho qual que é a sua esperança depois de tudo isso que a gente está passando. O que você espera no sentido mais positivo da palavra, no sentido de esperançar, não no sentido de ficar parado, né? Mas o que você espera diante de tudo isso que a gente está passando? Tá. Cara, altamente uma pergunta bem bacana, né, Lucas? Mas é fogo de ser respondida. Primeiro, eu queria dar só uma dica, né?
E a gente já fez isso na escola, eu converso muito com os meninos, escrever um caderninho e em cima escrever legados. Então eu vou começar do particular pro geral. Faça um caderninho e escreva assim, o que você não quer deixar de fazer depois que isso tudo passar. Saca? Ah, eu não quero deixar mais de tomar café com a minha família. Pequeno, mas escreva seus legados, né? Quais são os legados disso tudo? Porque isso tem que influenciar a tua vida primeiro. Eu não acredito em modificações que comecem do grande para o pequeno. Eu acredito do pequeno para o grande, né? Eu sou um pouco verticalizado. Eu acho que o pequeno começa a lutar e faz o grande mudar. Então é a diferença da revolução para o golpe, né? A gente já falou sobre revolucionários. Revolução de cima para baixo, né? Golpe de, quer dizer, o contrário, de baixo para cima, golpe de cima para baixo. Então a primeira coisa, os legados. Depois, o que eu espero de coração é que nós tenhamos alterações humanas, que são as mais importantes. Que esse clima de solidariedade que aconteceu em muitos lugares e que talvez a gente enxergue pouco, porque é pouco noticiado, porque é pouco apresentado, porque a gente procura pouco, porque a gente acostumou-se com a desgraça, que isso não se perca. Primeira coisa, que esse clima de solidariedade, né? Porque a gente só vê assim, país fechou a fronteira, o cara parou de dar o dinheiro, não sei o quê, mas a gente esquece de ver que pequenas coisas estão acontecendo. Eu tento voltar o meu olhar para isso, para que isso permaneça. Então esse é o legado humano. E agora eu queria falar muito da minha parte, o legado educacional. Nós, enquanto escola, precisamos sair diferentes de tudo isso. Precisamos, né? O que, Fernando? Não sei, cara. Não sei. Porque, como eu falei, nós estamos muito perto do fato, né? Mas a gente precisa sair diferente. E uma coisa que eu sei, a não ser que aconteça uma catástrofe, é que as pessoas entenderam que o professor, ele é necessário. Ele não é acessório na relação com o aluno, né? E eu espero que os próprios professores tenham entendido isso também, que eles são altamente necessários com isso. Enfim, irmão, como eu falei, é muito complexo, talvez eu esperaria um monte de outras coisas, mas é difícil traduzir isso falando assim, né? Próxima vez eu faço uma lista. Uma lista. Eu ficaria mais no campo da solidariedade mesmo. Acho que a gente está no limite de tudo aquilo que é individualismo, por tudo aquilo que a gente já viveu, né? E a gente está chegando no limite desse individualismo, né? Então, é o individualismo do que a gente acha que a gente consegue sozinho, a gente acha que consegue sozinho, né? Porque no fundo tem todo um contexto que te permite a conquistar determinadas coisas, e a gente faz essa separação muito facilmente. A gente acha que tudo aquilo que a gente conquistou foi só esforço nosso, como se o cara que está na periferia ele fosse um vagabundo sem vergonha e não quisesse trabalhar, né? Então, se ele é pobre é porque ele não se esforçou o suficiente, né? Então, eu acredito que, e espero também, né, que essa onda solidária, que a gente tenha essa capacidade mesmo, né, de olhar para o outro em todas as necessidades e não só ficar olhando para o nosso umbigo, achando que o mundo gira em torno da gente. A gente esquece que, no fundo, o bem-estar de todos também é o nosso bem-estar, né? Então, a gente acha que, eu tendo uma casa protegida, um carro bacana, dinheiro para viajar, tudo isso, para mim, vai estar muito legal. Mas você sai, você pode ser assaltado, um monte de coisa, de violência que acontece por decorrência de toda essa situação também pode acontecer. Lógico que não é só por isso, né? Mas tem várias questões aí que influenciam. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Infelizmente, nossa live está chegando no final. Olha, e estamos tentando ser pontuais, né? Gente, curta nossa página. Muito obrigado, Fernando, por essa conversa. A gente... Foi altamente conversa mesmo, hein, irmão? Acho que essa foi a meta. Conversou mesmo, né? Nada tão pá, mas... Acho que a gente continua conversando pelo WhatsApp depois, mas assim, publicamente, né? A gente faz assim e espero contar com você outras vezes aí para a gente debater esse tema. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Valeu, gente. E mandem sugestões de temas que a gente está super aberto aí para debater e falar vários assuntos. Um abraço para todo mundo aí e fiquem em paz. Como diz o Rogério, né?
Fiquem em casa, mas fique com a gente. Valeu. Falou! Falou. É isso aí, gente. Até mais. Muito obrigado. E até